Não existe essa separação. O que a gente diz é o seguinte: não pode a brincadeira porque a criança não é sexualizada, ela não sabe de sexo, ela é criança. Deixe ela ser criança. Se no futuro ela tiver questões de gênero, é interessante que você, como pai, procure ajuda profissional. Porque a criança, mesmo um pré-adolescente, 12, 13 anos, não tem capacidade plena de escolha ou de entender o mundo. Falar assim, ah, mas com 12, 13 anos eu já tinha certeza. Mentira. Você podia sentir muita coisa, mas se você tiver a ajuda profissional, alguém que te acompanhe, alguém que te explique, que veja mesmo se você está sentindo aquilo, se aquilo é seu. Você precisa de um acompanhamento. Eu concordo com você em relação à idade. Eu também penso igualzinho. Mas é uma pergunta também que eu preciso falar. E fazer, né? Preciso fazer essa pergunta. E o excesso de informação? Hoje, para uma criança de 12, 13 anos, eu acho que nem tem que pensar em sexo, essas coisas. Mas lógico que tem criança que vai pensar com essa idade. Então, eu falo 12, 13 anos. Hoje ela pode entrar no Google e pesquisar. Vamos lá. Quando eu falo de brincar de casinha, etc., eu tô falando ali de uma idade de 5, 6 anos. 12 a 13 anos já são pré-adolescentes. Isso. Pré-adolescentes já estão sexualmente ativos e plenamente capazes de fazer filho, etc. Então, vamos entender que mentalmente a pessoa não tem vida o suficiente para ter a maturidade completa e entendimento das coisas. Eu com 42 não tenho. Quem tem? Fala. Me Não fala quem tenho, tem. não tenho. Imagina com 12, 13. O mundo para mim era muito menor com 12, 13. E mesmo no tempo de hoje, com internet e etc., o mundo ainda é pequeno para uma pessoa de 12, 13. É por isso que no mundo ideal, quando a pessoa tem alguma questão de gênero, e não é nem de sexo, de gênero, procura um acompanhamento. E esse acompanhamento é gratuito. Você vai no posto de saúde e o SUS pode te ajudar. Quando você tiver o atendimento dessa psicóloga, e ela perceber que existe uma questão de gênero, você não vai começar a fazer uma transição. Mas você pode, por exemplo, atrasar a puberdade. Então você pode impedir que os seios cresçam. Você pode impedir que o pomo de Adão cresça. Então você dá tempo daquela pessoa amadurecer a ideia, entender como é. E aí, quando ela tiver lá os seus 16, 17 anos, com apoio profissional, com apoio da família, ela pode começar a se hormonizar para ter as mudanças no corpo que ela precisa. Isso deve facilitar até para ela, né? Um E monte de vamos, e coisa. vamos lá, nada é escrito em pedra. Então eu tô falando idades aqui, mas vai ter gente que com 14 anos já tinha muito mais maturidade. Tinha gente que com 12 fazia coisas que eu com 42 talvez não faça por questão de necessidade, maturidade. Então são exemplos genéricos, tá? Sempre vai Sim, ter sim. exceções nesse sentido. Mas no mundo ideal, a ideia é você procurar ajuda profissional, procurar o SUS, atrasar a puberdade e não tem problema, tá? Se depois você mudar de ideia, é só cortar o medicamento e o pomo de Adão volta a crescer, não tem prejuízo na sua vida adulta nenhuma. Então você tem tempo para amadurecer a ideia. Ninguém deveria achar que a transição é uma coisa do dia para a noite. A transição demora um tempo para acontecer. E por que que a pessoa mudaria de ideia? Em que momento que uma pessoa de repente mudaria de ideia? Porque ela Já que ela pode. está fazendo um tratamento, já passou por profissionais, tudo mais, a família apoiando, então é isso que ela quer. Porque o tratamento é contínuo. É, E aí você precisa entender algumas questões que são mais profundas. Vai saber exatamente o que fez aquela pessoa ter aquela ideia naquele momento. Uma carência, não importa. Essa é uma questão que um profissional, um psicólogo, vai cuidar daquela pessoa. E durante toda a transição, e se possível depois, é legal ter esse acompanhamento, eu diria que é fundamental. Você ter esse acompanhamento que é para você poder se entender, saber lidar com as coisas que vão acontecer com você, porque não é um período fácil. É um período onde você vai estar sujeita a muita coisa.